Olá, boa noite a todas. É muito bom estarmos aqui mais uma vez. Gente, seguinte, eu fiz um curso para mulheres com mais de 40, porque eu recebo muitas mulheres aqui perguntando, às vezes eu posto um look de tênis, elas querem saber, será que eu posso usar tênis? Eu posso jeans? Aí a mulher de 60 fala, eu já passei dos 60, eu posso usar jeans? Então, elas ficam preocupadas com isso e eu criei esse curso. E quando eu fui desenvolver esse curso, eu usei vários conteúdos que eu aprendi na minha especialização de psicologia da autoimagem e fui pesquisar na internet textos e vídeos sobre isso. E eu encontrei a Miriam Goldenberg. Ela é colunista da Folha de São Paulo. Ela já escreveu mais de 30 livros e ela estuda sobre o envelhecimento há mais de 30 anos. Então é uma mulher que ela sabe tudo da parte de envelhecimento. Eu já passei dos 40, comecei a me interessar mais também sobre esse assunto. Eu falei, não tem como chamar outra pessoa. Porque a Miriam tem um conteúdo riquíssimo e eu quero que ela entre aqui o quanto antes para começar a falar sobre essa questão. Miriam, muito bem-vinda! Oi, Carol, prazer. Muito prazer. Vamos falar sobre o meu tema, né? Minha vida, Exatamente. minhas pesquisas. Então, é uma alegria estar com você hoje para falar Sim. sobre minha paixão. Na verdade, é mais do que as minhas pesquisas, é a minha paixão falar para as mulheres, principalmente para as mulheres que estão com pânico de envelhecer, mostrar que tem Não muita é? coisa boa e que podemos perder esse medo de envelhecer. Miriam, antes de mais nada, eu quero te agradecer muito. Eu quero dizer que eu cheguei a ficar nervosa para essa live, Miriam, porque olha, falar com você não é qualquer coisa, né? Gente, a Miriam, ela tem um conteúdo muito rico, ela é antropóloga. Aí eu falo, gente, eu estudei em moda, eu graduei em moda. A pessoa graduou em várias outras coisas, a gente fica até meio constrangida. Mas eu quis te chamar, Miriam, por quê? Desde sempre, desde quando eu comecei a trabalhar com moda, já tem muitos anos que eu estou nessa área, mais de 15 anos. E eu atendo muitas mulheres. E eu vejo o seguinte, que as faixas etárias têm demandas variadas, né? Mas quando ela passa dos 40, 50, 60, parece que cai sobre ela um sentimento de inadequação, de que nada mais funciona, de que ela, tipo, passei da idade, vou me bagulhar, não quero mais saber de mim. E eu vejo que isso é porque, eu falo até com algumas clientes minhas, por que que da infância para a adolescência você não teve essa neura, né? Você usava roupa de criança, se tornou adolescente, você usou outro tipo de roupa. E não ficou preocupada porque você não usava mais aquela roupa. Da adolescência para a juventude, a mesma coisa. Da juventude para a fase adulta, a mesma coisa. Mas quando chega nos 40, aí você começa com aquele saudosismo. Mas porque eu não uso mais aquilo. Mas porque eu não sei o que, não veste mais bem em mim. E as mulheres acreditam que isso é só uma questão de opinião ou qualquer coisa do tipo. Elas não percebem que desde a infância a gente é bombardeado somente com propagandas de mulheres jovens, magras, bonitas e perfeitas, que não existem na verdade, né? E aí, quando ela chega nos 40, ela se sente, acabou agora, eu não consigo mais, né? E isso tem muito a ver com o que você fala, porque assim, as mulheres precisam se conscientizar que não é só eu acho que eu já passei. Não, na verdade é um pensamento que já foi arraigado por conta de criação, por conta de cultura, por conta da sociedade e da mídia, e elas não percebem que isso acaba afetando demais a forma como elas se vestem. Aí eu falei, gente, é a Miriam que tem que falar. Carol, eu chamo essa fase em que você está com pânico de envelhecer, que você ainda não é considerada velha, mas já está com pânico, é a pior fase, tá? Porque é a Uhum, fase que nem. Eu aham, sou mais jovem, ainda não sou velha, e aí eu começo a me perguntar: será que eu posso? Coisa que não perguntava antes. Será que sim, eu posso ir para a praia de biquíni? Será que eu posso colocar um jeans e uma camiseta e um tênisinho? Será que eu posso usar shortinho ou argola grande ou franja de cabelo comprido? É muito complicada, porque é verdade que nós somos prisioneiras de regras e padrões durante a vida inteira, mas nessa fase você não sabe mais. sim. Então você, a vida inteira, como eu, gostei de jeans e tênis, a vida inteira. Aí chega na minha idade e eu falo, será que eu posso?
Será que não é ridículo? Será que não vão me achar uma velha ridícula? Então, essa fase da transição, da fase neném, Uhum. é de muito sofrimento. Nas minhas pesquisas, as mulheres que mais sofrem, que mais falam, que se sentem prisioneiras, que não têm tempo para cuidar delas, que se sentem massacradas porque tem que cuidar de todo mundo, agradar a todo mundo, é uma fase, justamente nessa fase que você ainda não é considerada velha e não sabe se ainda é jovem. Então, é um fora de lugar. Esse Uhum. problema não é individual, porque por isso que eu gosto sempre de falar das minhas pesquisas, porque a mulher fala, ai, estou sofrendo, será que eu sou uma fracassada? Será que eu sou uma ridícula? Será que eu sou insegura demais? Será que eu não tenho autoestima? Não é um problema individual, é um problema cultural. Todas as mulheres, provavelmente, ou quase todas, né? Porque não existem as exceções, passam por esse sofrimento. Eu passei. Uhum. Eu que estudo esse tema há 30 anos, passei por isso. Será que Uhum. eu posso? Até uma hora, por isso que eu gosto muito de falar, né, que a velhice pode ser e é para grande parte das mulheres uma libertação, que é quando as mulheres começam a ligar um botãozinho aqui, né, de libertação, as mulheres começam a falar: não, eu vou ser eu mesma, não tenho mais tempo para desperdiçar com bobagem, com a opinião dos outros, com o que os outros vão falar. Eu vou ser eu mesma. E aí, ser eu mesma é uma libertação. Porque talvez nas outras fases da vida você seguia os modelos, você se comparava, você se sentia obrigada a usar coisas que você odiava, mas que todo mundo tinha que usar, tinha que vestir. E quando você envelhece, por uma série de motivos que nós vamos conversar aqui hoje, você fala, não tenho mais tempo para desperdiçar. Eu vou ser eu mesma. Eu vou ser eu mesma e vou ser livre para ser eu mesma. Use o que gosta. Use o Sim. que se sente confortável. Use o que combina com você, que quase sempre não é o que as outras pessoas estão usando. Então, Uhum. só para te dar um exemplo, eu passei alguns meses na Alemanha em 2007 para dar palestras em universidades. Então, eu levei as roupas que eu usava aqui para dar palestras nas universidades. E lá, as mulheres não usam nada disso. Salto alto, não fazem escova, não fazem unha, não fazem nada disso. E aí Uhum. eu me libertei, sabia? Porque eu percebi que o que interessava para eles era o meu conteúdo, o que eu tinha a Uhum. dizer, e não a minha aparência. E Sim. aqui, várias vezes que eu dava palestra, eu ficava preocupada. Ah, se eu não tiver com a unha totalmente pintada, o cabelo é, escovado e a roupa e o salto alto, ninguém vai valorizar o que eu tenho a dizer. Quando eu Sim. voltei da Alemanha, minha vida mudou. Muito antes da moda do tênis, muito antes, eu passei a usar tênisinho, eu passei a usar as roupas que eu gosto, eu passei a usar as camisetinhas que eu curto. E sabe que funciona muito mais? Porque eu fui Uhum. mais verdadeira desde então. Então, é Exatamente. isso que eu acho que nós aprendemos com a maturidade. Não precisa Uhum. envelhecer para você ser você mesma, mas Sim. precisa ter coragem para enfrentar todos os preconceitos, todos os tabus e todas as cobranças sociais que acabam se tornando cobranças internas. É isso que eu Uhum. quero falar com você hoje. Quero falar como nós mulheres somos Uhum. muito cruéis com as outras mulheres
e com nós mesmas. Aprisionamos as outras mulheres e nós mesmas. É só ver Sim. agora essa discussão toda sobre cabelo branco, né? Quem Uhum. pinta o cabelo fala, para as que não pintam, você está ficando uma velha, você não está se cuidando. Quem não pinta o cabelo, você não pinta o cabelo, por quê? Quer dizer, toda uma cobrança Sim. que vem de todos os lados e não permite que as mulheres sejam elas mesmas. Quem quer pintar o cabelo que pinte, quem não quiser pintar o cabelo que não pinte, e cada uma tem que saber o que gosta, o que acha bonito, o que acha confortável e como quer viver a vida, com mais liberdade e Sim. felicidade. É simples assim, simples. Sim. Mas nós, mulheres, reproduzimos e fortalecemos os preconceitos, os tabus e as cobranças sociais. Nós temos Sim. que nos libertar disso. Eu que trabalho com rede social já tem alguns anos, eu já recebi algumas mensagens bem ofensivas, até de mulheres, né? Uma vez uma mulher falou que eu era muito gorda para falar de moda, né? Eu uso manequim 38, 38 é gorda, eu não sei mais o que que é magro, né? E essa semana eu fiz um vídeo no YouTube falando sobre peças que costumam envelhecer, peças que costumam rejuvenescer, cores, essas coisas. Aí veio uma mulher falando: essa sua roupa só tá te envelhecendo, você com essas tatuagens, coisa de anos 80, 90, coisa brega, coisa de velho. Eu falei, gente, por que que a mulher não se ateve ao conteúdo? Ainda se deu o trabalho de achar meu Instagram para falar dentro do meu Instagram. Eu falei, tem tanta coisa mais relevante, o conteúdo é tão relevante, e no Brasil isso parece que é pior do que, igual você falou, se foi para a Europa, lá é muito tranquilo. Essa questão de ter ou não vaidade também tem muito a ver com a pessoa. Assim, sempre fui vaidosa, desde criança. Tipo assim, eu montava look com 5 anos de idade, minha mãe ficava desesperada. Eu sempre tive isso. É diferente de eu crescer gostando de me cuidar, assim como a outra influência que eu entrevistei na quarta, do que uma pessoa que vem fazer uma consultoria porque ela já está tomada por várias cobranças, que ela tem que ter aquele visual, porque senão ninguém vai dar crédito, ou porque as amigas são mais bonitas, ou porque a família sempre falou isso para ela. Então, essa cobrança realmente abala a mulher. E eu vejo que muitas mulheres chegam depois dos 40, igual você falou, que existe até a curva do U, né, que você falou hoje no texto. Que eu acho que é essa curva quando está mais embaixo, né? Que é 40, 40, 50, como você disse. E aí, naquela hora de traçar novas metas, de ligar aí o botão, ela vai ligar o botão, só que ela nem ela sabe quem ela é. Esse que é o problema. Porque chega um momento que nós somos tão massacradas, tão cobradas, e incorporamos essas cobranças internamente, que nós não sabemos mais o que nós gostamos, o que nos Sim. faz feliz, o que nos. Eu passei por isso. O que eu quero dizer é que não precisa ser uma pessoa vaidosíssima que passa por isso. Não, eu não sou muito vaidosa nesse sentido da roupa, do cabelo, da unha. Eu tenho outras vaidades, né? Eu estou mais preocupada se estão lendo meus livros, se estão lendo minhas colunas, se gostam do que eu escrevo, que é uma vaidade enorme também. Uhum. Mas, lógico que eu quero me sentir bem, quero me sentir bonita, quero me sentir confortável. Uhum. E eu passei por isso. Nossa, principalmente na fase dos 40, que para mim foi o pior momento. Eu até escrevo muito sobre isso, né? Todos os meus livros eu conto a minha crise dos 40. Eu queria, não é que eu queria imitar, eu queria estar adequada Uhum. ao que eu achava que as pessoas esperavam de mim, como palestrante, como professora, como antropóloga, como pessoa que aparece muito na televisão. Cada vez que eu ia para um programa de televisão, era uma crise horrorosa. Por quê? O que eu vou vestir? Como que vai estar meu Uhum. cabelo? Eu que não uso maquiagem, como que vai, sabe? Como que as pessoas vão me enxergar assim? E era uma crise. Eu me Uhum. preocupava menos com o conteúdo que eu ia passar, porque isso eu tenho segurança, porque eu pesquiso há 30 anos, tudo isso, eu sou
uma pesquisadora full time, do que e ficava totalmente preocupada com a roupa, com o cabelo, com a maquiagem, com o salto, não repetir o mesmo sapato que eu já usei no outro programa. Então, coisas que para mim não são importantes passaram a ocupar o meu tempo e as minhas preocupações e gerar muita ansiedade. Uhum. Porque Sim. eu nunca sabia o que era o certo, nunca Uhum. sabia o que era o adequado. Então, isso, com a maturidade, e também talvez por ver o sofrimento das mulheres, né? Que eu vejo quantas mulheres lindas, maravilhosas, sofrem com essas cobranças internas, eu fui me libertando. Que eu sempre digo, Carol, cada mulher que se liberta, liberta muitas outras mulheres. Sim. Cada mulher que está confortável e tem a coragem de ser ela mesma, inspira outras mulheres do Sim. jeito que ela é, sem querer Uhum. imitar, sem modismo. Não é modismo, não é porque agora a moda é cabelo branco, todo mundo tem que ter cabelo. Não, o jeito dela. Uhum. Não é porque Sim. agora a moda é usar, não sei, tênis. Se você nunca gostou de tênis, vai usar tênis, sabe? Ou a Uhum. moda agora é o que for. Eu Sim. tive que fazer um processo de ir descobrindo o que eu gosto, o que eu valorizo e, ao mesmo tempo, ir adaptando isso à minha figura pública. Porque não dava para uma hora para outra. Por exemplo, agora eu fico pensando, eu acho lindo cabelo azul. Acho Eu lindo, já tive. lindo. Mas eu fico pensando, como é que eu vou, ao, aos poucos, ter Sim. uma mechinha azul aqui, outra Uhum. mechinha azul ali, e brincar um pouco com isso, sabe? Uhum. E hoje eu tenho essa liberdade, porque Sim. eu não tinha isso, eu nem podia pensar nessa possibilidade quando eu tinha 40 anos, porque eu estava massacrada por o que eu deveria ser, e não Sim. pelo que eu sou. Então, eu acho que isso é um processo. Eu não Sim. gosto de ficar dizendo, mulher, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque não é fácil, não foi fácil para mim, não é fácil para ninguém. Então, isso é um processo, você ir aos poucos descobrindo o que você realmente gosta, o que você curte, o que te faz bonita, o que você quer também, mesmo que não você quer brincar, você quer experimentar e tá com Uhum. medo. Fazer isso com carinho, sabe? Porque eu vejo Uhum. também muita cobrança. Tem que se libertar, tem que ser. Sim. Não, isso não é assim. Se Uhum. fosse fácil, todas nós seríamos livres, não? Se fosse Uhum. tão fácil assim, por que precisa esperar tanto tempo para descobrir o que é ser você mesma, né? Sim. E quando eu falo, esse trabalho que eu faço de consultoria é exatamente isso. Assim, eu acredito que se uma mulher ela aprende a se vestir, ela vai só aprender as ferramentas, mas ela tem que se conhecer para ter a liberdade de usar o que quiser. Você mesmo falou que te tomava muito mais tempo, aquela preocupação. Aí eu Isso. penso assim, gente, eu quero que todo mundo se arrume igual eu me arrumo. Eu me arrumo em 5 minutos. Tipo, você não para pra pensar em que roupa que eu vou colocar. Eu visto a roupa e vou, né? Então, assim, porque já é parte de mim. E não tem nada mais bonito do que isso. Quando a gente fala de estilo, o estilo é a personalidade da pessoa. Então, assim, é quem você é nas roupas. Então, se Mas eu não tenho um estilo assim, se eu não sou assim, por que que eu vou me vestir Mas assim, né? demora, sabe por quê? Você não sabe direito ainda o que você é para os outros. Uhum, Porque você não é um ser isolado numa bolha de cristal e não, você quer que as pessoas gostem de você, você quer que as pessoas te reconheçam, te respeitem, te admirem. Então, aos 40 anos,
eu lembro muito bem, eu fui dar uma palestra em Goiânia e eu sou mignon, né? Eu sou magra, eu sou baixinha. E, e mesmo de salto, as, tinha algumas mulheres ao meu redor que estavam com saltos bem maiores e eu fiquei minúscula, minúscula perto delas. Eu desapareci, eu fiquei invisível. E eu me senti muito mal, porque eu não estava maquiada, porque eu não estava com o cabelo arrumado, porque eu não estava cheia de joia, porque eu não estava... Eu estava completamente fora. E eu quero pertencer. Eu não quero Sim, o ser estar humano tem essa fora do necessidade. mundo. Então, determinados ambientes, né? Eu, por exemplo, sempre me senti muito mal em festas e casamentos. Por quê? Por causa do salto alto, por causa das unhas pintadas. Eu nunca pintei minha unha de vermelho, por causa da maquiagem, eu não uso maquiagem. Então, eu sempre me senti mal nesses ambientes, porque era um sofrimento para mim. Porque Sim, é muito difícil você descobrir até onde você pode ir sendo você mesma sem ferir as uhum, regras sociais. Então, uhum, com o tempo, eu acho que nós vamos tendo mais coragem mesmo de falar: olha, até aqui eu vou fazer uma escova no cabelo, eu faço. Botar uma maquiagem leve para um casamento, acho que é adequado. Agora, para fazer um monte de outras coisas, não precisa. O que sim, interessa é o meu conteúdo. Então, é muito. Para mim, ainda é um processo. Eu vou te dar outro exemplo que eu acho que vai. Muita gente pode se identificar. Eu gosto muito, até para explicar um pouco hoje, né? Eu só gosto de azul e preto. Eu só tenho roupa azul e preta. A vida inteira eu dei aula, dei palestra, principalmente com preto. Aí, se eu gostava de uma camiseta preta, eu comprava logo 10 e pronto. Aí eu passei por uma fase, que eu digo dos 50, depois de 50, que adotei o azul. Então, uhum, todas as minhas roupas, todas, azul. Aí eu já comprei 500 blusas iguais, todas iguais, azul. Porque eu não gosto azul. de... Você tá vendo, não uso nada, não uso penduricalho nem nada. Hoje eu vim de verde. Eu tenho poucas blusas verdes, tenho umas 3 iguais a essa. Porque Uhum, quando eu gosto, eu compro tudo igual. Eu falei, eu sou hoje assim. eu vou de verde para dar um exemplo para Carol. Por que que, por que que eu só tenho preto, azul e um pouquinho de verde? Primeiro que eu me sinto mais segura. Uhum, Eu não gosto, não sou o tipo que posso experimentar e sair correndo. Não, eu me sinto mais segura com aquilo que eu já testei e já gostei, já experimentei. Eu me sinto mais segura. Segundo, eu não tenho que pensar. Eu me arrumei uhum, também 5 minutos para estar aqui com você. Eu uhum. decidi que eu ia usar o verde para não ficar com o preto e com o azul que eu uso sempre. E pronto, eu estou mais preocupada com o que eu tenho para dizer para você. E terceiro, porque eu não sou uma pessoa que vai, e nem antes da pandemia, tá? Com a pandemia, então, radicalizei, né? Que fica comprando roupa, 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 roupa. Nunca fui Uhum, assim. Eu sempre uhum. fui assim, comprar livro, 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 livro. Eu sou viciada em livro. Eu compro livro assim, todos os dias praticamente, mas nunca fui de comprar roupa. Então, eu fui descobrindo assim um jeito de aceitar e gostar de ser como eu sou, sem ferir ninguém. Porque Uhum, não é nada contra ninguém. Eu não gostar de me maquiar e de usar salto alto e cabelos assim, unha vermelha, porque eu estou indo contra ninguém, não. É o meu jeito. Pode ter mil explicações. Minha mãe era muito vaidosa.
Então, a Uhum. explicação não é a minha mãe, porque a minha mãe fazia a unha, minha mãe fazia o cabelo, minha mãe, na época, tinha costureira e fazia muita roupa, e eu não, nunca fui assim. Desde menina, nunca fui assim. Então, eu Uhum. acho que nós podemos aprender com o Uhum. tempo, Sim. gostar do nosso jeitinho. Não ficar Uhum. como eu sofri a vida inteira. Ah, poxa, não consigo. Ah, poxa, tô mais feia. Ah, poxa, tô mais invisível. Ah, poxa, tô sem graça. Ah, é o jeito que eu sou. Não adianta. Por Uhum. mais que eu faça tudo, ou como me pediram para eu pintar uma unha vermelha, não vai me, não vai me fazer bem, porque não sou eu. Eu nunca usei uma unha vermelha, nunca pintei as unhas do pé de vermelho e nunca usei um batom vermelho. Para vocês terem Sim. ideia, nunca. Eu uso coisinha da boca mesmo. Então, aí, não, não sou superior, nem inferior, nem nada. É o jeito que eu fui. Sim. Não sei explicar por quê, porque não é por Uhum. causa da minha mãe, porque minha mãe era muito vaidosa, mas foi o jeitinho que eu fui descobrindo de ser na vida. Então, Uhum. acho que isso nós mulheres temos que aprender. Não só a não nos cobrar e nos comparar, Uhum. porque eu digo sempre que o pior veneno para a felicidade é a comparação. Sim. Eu me senti mal nesse evento porque eu me comparei, comparada com as Uhum. outras mulheres muito mais lindas, muito mais produzidas, muito mais altas, muito mais poderosas. Eu era um quê? Nada. Uhum. Mas se eu não me comparar e não me cobrar, eu vou Uhum. estar do meu Sim. jeito. Me Uhum. convidaram não pelo meu tamanho, não pelo meu cabelo, não pela minha roupa, né? Agora, Miriam, tem uma coisa que você colocou em um outro texto, acho que foi num outro texto que eu li seu, que eu achei muito interessante, sobre essa questão das mulheres, que nos anos 60 as mulheres. Tem vários movimentos das mulheres. Tem a época do espartilho, que elas se libertaram do espartilho e começaram a trabalhar. Teve nos anos 60, que elas também teve essa questão do trabalho, largaram aquela cintura marcada e começaram a usar roupas mais confortáveis. Só que agora, por incrível que pareça, a gente vive o oposto disso. O que que acontece? No Brasil, pelo menos, né? Eu acho que no mundo também. A mídia massacra muita gente pela sensualidade. Então, você vê várias mulheres que se sentem até após os 40, 50, 60 inadequadas, porque não tem mais aquela sensualidade e não conseguem se encaixar nesse padrão. Que você até falou sobre o corpo capital também, numa outra reportagem, sobre isso, do corpo ser o extremo valor, o único valor que a mulher tem. Então, eu estou vendo hoje um movimento contrário. Tipo assim, elas querem se prender novamente, porque antigamente as mulheres eram o corpo capital, na época do espartilho, na época que eram donas de casa, porque tinha que ser bonita, magra, dona de casa, certinha. Hoje não. Depois que elas conquistaram uma liberdade, elas querem voltar a se aprisionar em uma estética completamente, ao meu ver, vulgar, muito sensualizada, e assim, e se sentem na obrigação de ter aquele visual. Aí é muita cirurgia plástica, procedimento estético e tudo mais para ficar com a cara de boneca Barbie, por exemplo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu achei muito legal aquele texto seu que eu li. E a gente tem vivido exatamente o inverso, né? A gente sai da liberdade para voltar a se aprisionar. Carol, eu não vou concordar com você, não. Sabe por quê? Porque que eu observo, principalmente porque eu pesquiso isso o tempo inteiro, é que nós Uhum, vivemos um momento de ambiguidade. uhum, Não de prisão, mas de sim. ambiguidade. Então, os velhos padrões, né, da mulher objeto, da mulher que Uhum, vive para os outros, da mulher que, sabe, não some de uma hora para outra. Isso uhum, não desaparece, porque os valores estão dentro de nós. uhum, Então,
os comportamentos mudam, os discursos mudam, mas os valores resistem às mudanças. Uhum. Essas prisões, né, da mulher que tem que ser um objeto para os homens, está introjetado, principalmente nas brasileiras, que Sim. foram massacradas, né? A vida Então seria inteira. só uma continuidade, só uma nova forma da Não mesma é uma coisa. continuidade, é uma ambiguidade que nós estamos Aham. vivendo. Nós Sim. estamos vivendo um momento de libertação. Uhum. Então, você vê hoje muito mais discursos e comportamentos Sim. livres, né? As Uhum. mulheres envelhecendo, amando, não amando, permanecem. Então, Uhum. aqui, os preconceitos permanecem dentro das próprias mulheres. Sim. Então, o que eu observo hoje é que não vai mudar de uma hora para outra e todas nós vamos ser livres e envelhecer do jeito que nós queremos, ter o corpo que nós queremos e vestir o que nós queremos. Não é assim. Isso também é um processo. Uhum. Então, quando você fala, tem muitas mulheres que estão prisioneiras, eu te digo, todas nós ainda estamos prisioneiras. Uhum. Todas. Não é só Uhum. quem faz isso ou quem faz aquilo que está prisioneira. Nós estamos prisioneiras, porque nós também criticamos. Agora mesmo eu fiz uma postagem no meu Instagram de várias mulheres famosas, lindas, maravilhosas, falando, pô, fazer 50, fazer 60 no Brasil, uma morte simbólica. Uhum. Eu Uhum. apareço sem maquiagem, ou deixo o meu cabelo do jeito que ele é, e vem um massacre das mulheres, das Sim. próprias mulheres. Uhum. Então, nós todas somos prisioneiras e nós Uhum. todas estamos nos libertando. Algumas parecem que vão mais longe, outras vão um pouquinho mais devagar, mas é um processo, eu digo, irreversível. Não tem volta. Não Uhum. tem volta. Porque é a mesma coisa da virgindade. Pensa lá, quando eu era virgem, né? Uhum. Nos anos, nem sei que anos, a maior parte das minhas amigas também eram virgens, né? Sim. Hoje, uma mulher de 20 anos que é virgem, talvez seja, não sei quanto, mas ainda existe, mas Uhum. provavelmente a maior parte das meninas de 20, não sei dizer a porcentagem, mas então, ou divórcio. Pensa bem, nos anos 60, o que era se divorciar? Uma mulher divorciada. Não, não era nem divorciada, porque nem tinha divórcio. Uma mulher separada. Hoje, Uhum. o que é uma mulher separada? Uhum. Né? Sim. Então, quantas mulheres são separadas? Então, isso demora bastante. Tantas coisas que mudar. Ou então, né? Outra coisa que está mudando. Uma mulher que não queria casar e não ter filho. Quando eu casei, eu tinha 20 anos. Eu olhava para uma mulher de 30 que estava grávida, eu falava, que horror! Como que uma mulher tão velha pode ter o primeiro filho aos 30? Hoje, uma mulher que tem os filho aos 30 é considerada jovem. Eu tive com 35. Então, mudou tudo. Sim. As mulheres nos anos 60 tinham 6,3 filhos em média. Hoje, um casal tem 1,7 filhos, não tem nem a taxa de reposição. Sim. Então, tudo mudou. E Uhum. a forma como nós envelhecemos está mudando radicalmente. E eu vou te dizer por quê. Porque as mesmas mulheres que fizeram a revolução nos Uhum. anos 60, nos anos 70, envelheceram. Uhum. E elas não vão ficar se comportando como as velhas que eram as Uhum. nossas mães, as nossas avós. Não
tem mais sentido isso. Uhum, Só que isso leva um tempo. Então, uhum, eu não enxergo que as mulheres estão voltando atrás. Não. O entendi. que nós estamos é vivendo com muito sofrimento as ambiguidades de Uhum, uma cultura que aprisiona as mulheres e sim. o nosso movimento de libertação. Uhum. E o que que você tem visto assim que já tem sido positivo nessa questão do envelhecimento? Porque assim, no Brasil existe muito preconceito com o envelhecimento. A questão do homem envelhecer e da mulher envelhecer, tem até um outro texto seu que fala sobre isso. Os homens, tipo, tá tudo certo, envelhecer não tem nada a ver. Agora, a mulher, próprio texto que você falou que postou hoje mesmo, né? As artistas, é o fim da carreira, fim de tudo. Então, assim, o que que você vê que já é positivo nessa caminhada? E como que tem sido, como que você tem visto, o que que você tem visto se está tendo mudança sobre esse preconceito do envelhecimento, principalmente em relação a homem e mulher? Eu falo muito, né, nesse livro aqui, é o mais recente, que eu Uhum, lancei, A Invenção de uma Bela Velhice, tem vários capítulos que eu falo das diferenças entre homens e mulheres. Os homens também sofrem, tá? uhum, Eles falam menos. Eles não podem falar muito sobre seus sofrimentos, mas eles também sofrem muito. Eles têm medo da uhum, impotência, eles têm medo da dependência, eles têm medo da aposentadoria. sim, Eles não falam tanto da decadência do corpo. As mulheres falam mais da decadência do corpo, da invisibilidade social, do que os homens. Mas os homens também têm muito medo de envelhecer. E o que eu vejo de positivo é que os dois podem ganhar com o envelhecimento. Isso uhum, a minha pesquisa mostra o tempo todo. Tem vários capítulos sobre isso. Porque os homens, não todos, mas muitos, depois que envelhecem, se aposentam, descobrem o mundo da família, do afeto, da casa, dos netos, dos filhos. Eles adoram. Por que eles casam tanto quando ficam mais velhos? Porque eles querem esse mundo familiar. Eu faço uhum, grupos com os homens e eles falam muito da esposa, dos filhos, dos netos. E as mulheres querem liberdade, amizade. Isso que elas mais valorizam no envelhecimento. Liberdade para uhum, ser eu mesma. Minhas amigas, elas falam, isso é até muito interessante, muito menos da família e da casa do que os homens. Porque elas sim, querem liberdade. A vida toda se dedicaram à família, aos filhos, à casa. Agora elas querem liberdade. E elas falam muito mais das amigas. É muito bonito isso, né? uhum, Como as amigas têm um papel fundamental para as mulheres. E os homens que passaram a vida inteira no trabalho, né? Que se dedicaram a isso, falam muito mais da família, da esposa, da uhum, casa. Então, eu vejo que é no envelhecimento que todos podem descobrir um mundo que não puderam viver quando eram mais prisioneiros das regras, dos preconceitos, das obrigações e responsabilidades sociais, né? sim, Então, é nessa fase da maturidade que eles se sentem mais felizes. Principalmente uhum. as mulheres se sentem muito mais livres e felizes. Então, por que ter tanto medo de envelhecer? Se Uhum. pode ser um momento mais livre, mais feliz e um momento em que você tem a coragem de ser você mesma. Por que tanto medo? E me conta que na sua pesquisa, você viu várias pessoas, conversa com várias pessoas, você consegue ver a diferença quando você encontra uma mulher? O que que você vê de diferente na mulher quando ela tem essa certeza de quem ela é, quando ela tem essa autonomia, essa alegria de estar envelhecendo e de curtir o envelhecimento, de uma outra que se sente muito mais presa a padrões? Como que você consegue ver diferenças nítidas, assim, o que que mais motiva uma e desmotiva a outra para compartilhar aqui com a gente? Olha,
sempre achei, isso não é de hoje, que as mulheres mais livres em todas as faixas etárias são as mais bonitas. Uhum. Então, uma coisa, eu sou de Santos, né? Mas eu moro no Rio de Janeiro há muito tempo. Uma das coisas que eu adoro fazer é caminhar na areia da praia e ver aqueles corpos completamente fora do padrão, muito mais felizes do que quem está durinha, preocupada com isso. Que nem aproveita. Independe da idade, que põe a canga para não verem a celulite, sabe? Eu sempre Uhum. achei muito mais bonito. Um exercício que eu faço é caminhar na praia e ver quem tá mais. Quem é um corpo feliz. Para mim, um corpo feliz e livre é um corpo bonito. Sim. Sempre achei. Isso eu Uhum. acho que não tem a ver com a idade. Sim. Eu acho também que Agora, essa. e no amadurecimento, né? Óbvio que isso tem um impacto maior. Porque uma Uhum. mulher por exemplo, vou te dar um dado da minha pesquisa, né? Eu entrevistei mulheres que falaram assim para mim: Miriam, eu não dou muita risada, porque eu descobri que quem dá risada tem mais ruga aqui, tem mais ruga aqui e ainda fica com um bigode chinês e tal. Bigode. Então ela ri assim. Agora, o que é mais bonito? Uma mulher que ri assim, ou uma mulher que ri assim, É. bigode chinês com a ruga, é simples responder. É. Então, para mim, sempre, isso é uma coisa que desde menina eu sempre achei as pessoas mais livres, mais felizes, mais confortáveis com quem elas são, muito mais Uhum. bonitas. E é engraçado assim que eu acho, eu consigo ver muita beleza em envelhecer. Eu pretendo ser uma pessoa que vai envelhecer respeitando meu envelhecimento. Eu não quero ficar fazendo um monte de intervenção e ficar toda falsificada, não, né? Mas é engraçado que as pessoas que gostam que têm o medo do envelhecimento, ela não consegue ver a beleza no envelhecer. Ela não consegue. Você vê assim, ela é aquela que critica. Ah, por que você está deixando seu cabelo branco? Ah, por que você está fazendo essa intervenção? Ah, por que você está deixando sua ruga aparecer? Por que você não faz um botox? Por que você não faz... Então, assim, você vê que as pessoas chegam a se tornar cegas para o que é considerado bonito ou não, né? A estética fica, de certa forma, deturpada. Eu acredito, eu vejo dessa maneira, tá? Porque quando você pensa no envelhecimento como algo bonito, eu vejo muitas mulheres que são muito mais velhas. Tipo, Constança Pascolato, para mim, é a minha diva, inspiradora. A mulher é linda, maravilhosa. Vou te dar um exemplo da Constância e um exemplo meu. Eu tive numa palestra com a Constância, isso antes da pandemia, né? Ela é muito engraçada, né? E ela falando que quando ela tinha uns 40 anos, mais ou menos, ela fez uma cirurgia e aí quando ela ia beber água, eu não conseguia beber, babava, e que ela ficou, para ela, nesse momento, tudo parou. Falou, pera, não está funcionando assim, né? Mas ela falou disso com um humor que, Aham, que é isso que é bonito também nela, né? E eu vou sim. te dar dois exemplos meus, né? Quando eu fiz 40 anos, eu conto isso em todos os meus livros, né? Eu fui pela primeira vez na vida uma dermatologista, mulher. Por quê? Porque eu não Uhum, usava filtro solar, não usava hidratante, queria um negócio básico, né? uhum. E ela, olha que loucura, eu fui para isso. Ela começou a olhar bem meu rosto, bem sério. Miriam, por que você não faz preenchimento no bigode? Eu nem sabia o que era isso. Você vai ficar 10 anos mais jovem. Por que você não faz preenchimento aqui? Você vai ficar 10 anos. Por que você não faz uma correção nas pálpebras? Elas estão muito caídas. Você vai ficar 10 anos mais jovem. Aí eu fui conversar com uma amiga minha que tinha feito vários procedimentos e ela falou: realmente, Miriam, você está ficando velha. Você tem que fazer. Tem que fazer. Ainda falou: tem que fazer aqui, tem que fazer aqui, tem que fazer aqui.
Bom, eu fiquei Tudo. muito mal, Uhum, muito mal. E fiquei mal quase um ano, porque uhum, eu tava me sentindo culpada de estar ficando velha e feia. E estava uhum, enxergando coisas que eu nunca tinha enxergado em mim, porque eu não prestava atenção. Depois dessa crise, que foi a única crise grave assim, que eu tive com o envelhecimento, eu tinha 40 anos, né? Eu falei, eu só tenho duas saídas. Ou eu deixo essa cultura massacrante me vencer e eu faço tudo, 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 tudo e não vai ter fim. Ou eu começo a estudar, pesquisar e viver até sacaneando um pouco tudo isso para mim mesma. E aí eu sim. escrevi um manifesto das coroas poderosas. Eu falo, vamos deixar as mulheres envelhecerem do jeito que elas quiserem, em paz, como elas quiserem. E termino, coroas poderosas unidas, jamais serão vencidas. Fodam-se as rugas, as celulites e os quilos a mais. Por quê? Se eu ficar olhando todos os sinais de envelhecimento, é óbvio que eu não vou gostar. É Uhum, óbvio que a minha pele não é a mesma. É óbvio que eu estou cheia de marcas. É óbvio que eu tenho um monte de mancha. É óbvio que a minha pálpebra está caída. uhum, Mas se eu ficar com essa lente de aumento para tudo que está acontecendo, vai ser um processo sem fim. Porque por mais uhum, que eu faça, eu vou continuar envelhecendo. sim. Então, o que eu decidi? Vou viver o meu envelhecimento da melhor forma possível para mim, não é regra para todo mundo. Vou estudar e pesquisar pessoas que estão envelhecendo bem, Uhum, felizes. E bem, não é com a aparência perfeita, bem é com uma vida plena. uhum, E aí que eu comecei a estudar, 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 pesquisar, 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 escrever. Eu tenho 8 livros só sobre esse tema. Escrevo uhum, só sobre isso na Folha de São Paulo, até no meu Instagram, o tempo todo eu estou escrevendo sobre isso. Mas o que eu quero dizer? Envelheça do jeito que você quiser, do jeito que uhum, você escolher. Assuma os... e respeite a sua forma. Se você gosta de pintar o cabelo, de fazer um monte de coisa, pode fazer se for uma escolha sua. Eu não critico quem uhum, quer fazer. Também, se a outra não quer fazer nada disso, não critique. Porque o pior é a patrulha que existe das próprias mulheres sim. contra as outras mulheres e com elas mesmas. Isso para mim é o pior. O Uhum, sofrimento das mulheres, para mim, é o pior. Então, o que faz você se sentir mais plena, mais feliz, é a sua escolha, com liberdade. Para isso, uhum, você precisa ter coragem de saber qual é a sua escolha. A minha, por exemplo, agora de pintar o cabelo de azul, as, 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 o as branco de mechas. azul, Aham, eu ainda não exerci. aham, Quer dizer, por isso que eu falo assim, não adianta ficar falando tem que ser isso, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Se eu mesma que estudo há 30 anos, uhum, escrevo sobre isso, ainda tenho dúvida. E não sim. tenho. Então, gente, tem que respeitar o tempo nosso e o tempo de cada uma. Cada Uhum, uma vai fazer o que quer no tempo que quer. Não precisa ser tudo agora. Agora eu vou ser libertária, vou pintar de azul, fazer 500 tatuagens e foda-se. Não é assim. Por isso que sim. eu falo que o foda-se é interno, sabe? Uhum, Miriam, tá com medo? Tá insegura? Tá se achando ridícula? Liga o botão também para você mesma e respeita com carinho o seu uhum, processo. Eu falo muito sim. para mim mesma.
mais Uhum. até do que para as outras mulheres. Porque eu sou a primeira que me patrulho. Isso pode, Sim. isso não pode. Ai, assim não dá, tem que ser assim, sabe? Então, É, quando eu te chamei, foi exatamente por isso, porque eu vejo que a gente tem uma vida inteira atrás de algum padrão. Então, assim, quando eu tenho uma cliente que está saindo, tá entrando na juventude, tem muito essa questão da magreza, muito isso da magreza, sempre. isso. É como se a gente ficasse sempre presa, porque tem um estudo dos setênios, que eu estudei num curso de psicologia da autoimagem, e fala muito sobre essa questão que na adolescência você tem a necessidade de se parecer com os outros para ser parte do grupo. Só que parece que nós, mulheres, estamos vivendo a adolescência o resto da vida. A gente sempre está querendo parecer para ser parte do grupo. E essa questão de você se libertar é essencial em qualquer fase da vida para se vestir. As mulheres querem regras prontas, elas querem dicas prontas. Não, me fala o que eu tenho que usar, porque eu não quero errar. Só que elas não conseguem entender que elas precisam primeiro se descobrir, se aceitar e não querer reproduzir, mas criar o seu próprio visual autêntico, original, que é ela mesma. Porque isso tem tudo a ver com a vestimenta. A vestimenta é parte de quem somos, a vestimenta é expressar quem somos. Se a gente ficar preso dentro de regras, dentro de comparações, a gente não consegue se libertar para se vestir, né? Só que eu acho que nós temos que, antes de tudo isso, Carol, pensar, é humanamente impossível, em qualquer fase da vida, não se sentir insegura, não Sim. se comparar, Uhum. não se sentir deslocada, não se sentir inferior, não se sentir prisioneira. Mesmo quando você chega aos 80 estudando tudo isso Uhum. está dentro de nós. A nossa Sim. cultura está dentro de nós. E Sim. nós vivemos numa cultura que nos massacra e nos aprisiona em modelos de ser mulher. Não só no Uhum. corpo, não só na aparência, em tudo, Uhum. em todas as fases da vida. Então, Sim. acho que o primeiro movimento não é um fracasso meu, Uhum. não é um sofrimento só meu. Por que, que eu digo isso? Sempre, quando eu olho para uma mulher e falo, ai, como ela é segura, como ela é poderosa, como ela é linda, eu falo, Miriam, isso é uma idealização sua. Uhum. Provavelmente ela está sofrendo tanto quanto você, ou até mais. Porque ela tem Sim. que corresponder a esse modelo de ser linda, poderosa, sensual, bem-sucedida. Ela sofre muito com isso. Uhum. Então, o primeiro movimento é interno. Não acreditar que outras mulheres têm a vida mais fácil, que não sofrem, simplesmente porque elas têm tudo o que nos falta. Uhum. Lógico, quando eu olho uma mulher que tem tudo que eu sinto falta, eu acho que ela é uma mulher feliz e livre e perfeita. Não! Talvez ela olhe para mim e fale: Nossa, eu queria ter tudo que me falta. E olhem achando Uhum. que eu tenho. Já aconteceu isso comigo. Eu Sim. olhar para uma mulher e falar: Pô, como você é feliz, você é poderosa, você é isso, você é aquilo, você é linda, você é. Ela fala: Miriam, eu olho para você e vejo um monte de coisa que eu não tenho e sofro. Sim. Então, para com a comparação e começa a apreciar, saborear, curtir uma ou duas coisinhas que você tem de bom. Eu acho que eu Uhum. tenho duas coisas de bom, sabe? Duas, ou três talvez. E vou curtir e tá bom. Sim. Não adianta eu Exatamente. querer olhar para outra e achar que ela tem tudo, porque ela também provavelmente só tem duas ou três coisinhas de bom. E eu tô olhando para essas duas e três, né? Que estão me Sim. faltando. Então, acho que ter esse movimento reflexivo e realista de falar, Uhum. não existe isso que eu tô.
e eu tenho 2 ou 3 coisinhas de bom, tá tudo caindo, tá tudo cheio de mancha, tô com bigode chinês, mas eu tenho o quê? Um sorriso que eu gosto, tenho um olhar que eu gosto, o resto Sim, tá tudo caindo, então deixa eu valorizar essas coisas que eu gosto, em vez de ficar com a lente de aumento para tudo que me falta e que eu não sim. gosto. Eu acho que esse olhar, que eu diria, mais generoso com Uhum, nós mesmas e mais realista, uhum, ajuda tanto, tanto, sim. tanto, tanto, que acho que é uma forma de tirar, ou pelo menos de enfrentar melhor as nossas prisões. Sim. É exatamente isso, Miriam. Eu sempre escrevo muito sobre isso aqui também, sobre essa questão de ter o olhar mais positivo, olhar o copo mais cheio, né? Ó, não é positivo não, hein? Não é isso que eu estou falando. Porque Não, eu tô falando assim, sabe de se olhar amar mais, olhar o que a gente tem de bom. para o que nós temos de bom e não ficar Isso. olhando o que falta. Isso não é Não, positivo, isso é isso. realismo. Não, mas não é isso que eu tô falando, não. Tô Realista. querendo dizer assim, quando eu falo de um olhar positivo, eu falo assim, eu dar mais valor ao que eu gosto em mim e aceitar sem neura o que eu acho que não tá legal, mas tá tudo bem, eu tenho e outras pessoas também têm coisas que não são Isso. tão legais, né? Mais realista, sabe? Porque o nosso Sim, olhar sobre nós mesmas é só o que tem de ruim, só o que está ruim. E olhar é. para as outras mulheres que nós invejamos e nos comparamos, é só o que elas têm de bom. Então, faz uma média aí e Miriam, começa a tem olhar. 20 segundos pra gente acabar, tá aqui, ó. Então, A gente ó, vai ter que dar tchau. vamos, estamos juntas, vamos continuar essa conversa. Você já passou dos 40 e sente muita dificuldade para se vestir? Eu quero te convidar a conhecer o meu mais novo curso, que é Estilo Sem Regras para maiores de 40, 50 e 60. Eu fiz esse curso totalmente voltado para você que já passou dos 40 anos e que não sabe como se vestir, que já viveu várias mudanças na sua vida, que hoje tudo para você é diferente e parece que nada do que você vê na internet tem a ver com você. Então, chega de sofrer por conta da sua imagem, você está vivendo a melhor fase da tua vida e eu quero te ajudar a se vestir de uma forma poderosa que transmite a mulher poderosa que você se tornou. Acesse agora e comece hoje mesmo.